Muito bom dia, galerinha dos sétimos anos do Sagrada Família. Eu sou a professora Luciane e em nossa aula de hoje de ciências eu vou estar explicando para vocês sobre folhas, suas estruturas e também os órgãos reprodutivos das flores. Então, para iniciarmos, nós podemos saber que esse órgão bem importante que são as folhas, ele desempenha também funções importantes, que são em funções metabólicas. Por exemplo, a fotossíntese, que é um processo que produz a glicose, a transpiração, que elimina uma parte de água da plantinha, e a respiração, que como outras partes da planta, por meio da glicose e do oxigênio, eles vão gerar energia para as células. Mas para que esses processos ocorram, é fundamental a estrutura, o desenvolvimento e o tamanho das folhas, para que aconteçam todos esses três processos: fotossíntese, transpiração e respiração. Essas folhas, elas podem ter os mais variados formatos dependendo da espécie. A maioria apresenta uma lâmina plana e nervuras, que são canais formados pelos tecidos de condução de seiva. Então, se a gente observar essa primeira imagem, ela é uma folha de milho e ela é a nervura reta, a gente fala paralilinérvia. Então, esse tipo de folha é classificada como monocotiledônea. A gente pode exemplificar também a folha da grama e a folha de cana-de-açúcar, porque ela tem as nervuras retas. Já na lateral aqui, a gente poderia citar, por exemplo, uma folha de laranjeira. Por quê? Porque as nervuras são laterais. Então, quando tem as nervuras laterais, a gente chama de dicotiledôneas. As folhas, elas são responsáveis pela maior parte da fotossíntese realizada pela planta. Nas células das folhas, tem uma grande quantidade de clorofila. O que é a clorofila? É o pigmento verde, cuja função é captar a energia luminosa que vai transformar, para a produção das moléculas de glicose. Para que a glicose possa ser produzida, a planta deve absorver o gás carbônico. E aí vão acontecer também nas folhas as trocas gasosas numa estrutura chamada estômato. Então, vocês podem observar nessa imagem que nós temos a imagem de um estômato aberto. Qual que é a função dos estômatos? Pelos estômatos ocorre o processo de transpiração, ou seja, ele elimina água para o ambiente e quando os estômatos permanecem abertos, a planta perde água para o ambiente. Em plantas de ambientes secos, os estômatos devem fechar nos períodos mais quentes do dia para evitar a perca de água. Então, quando esses estômatos estão abertos, conforme a imagem, eles estão em abundância de água recebendo, e ambientes muito secos, eles vão se fechar. Também para evitar a perda de água, algumas plantas como cactos apresentam as folhas modificadas em espinhos. Nesse caso, o caule apresenta clorofila e é nele que ocorre a fotossíntese. Na sequência, nós temos aqui dois tipos de folhas modificadas. As brácteas, tá? Que são folhas coloridas, flores, folhas, todas coloridas. E aqui nós temos uma planta carnívora ou insetívora. As brácteas, elas são folhas coloridas e têm a função de proteger as flores e atrair esses animais polinizadores, como insetos e outros passarinhos, por exemplo, o beija-flor. Já a folha insetívora, ela tem pelos e produzem substância viscosa, parece uma colinha, que vai prender e digerir os insetos. Essas plantas são popularmente chamadas de carnívoras. Elas realizam fotossíntese, porém, por crescerem normalmente em locais com solo pobre em nitrogênio, elas vão absorver esse nutriente dos insetos que são capturados e digeridos. Agora vocês estão observando aqui uma estrutura reprodutiva das flores. As flores e os frutos, eles são característicos das angiospermas. As flores protegem as estruturas produtoras de gametas masculinos e femininos, enquanto os frutos protegem as sementes na formação e auxiliam na sua dispersão. Assim, flores, frutos, sementes estão envolvidos na reprodução das plantas e são classificados como
órgãos reprodutivos. As flores, elas são responsáveis pela reprodução das angiospermas. Após o processo da fecundação, a flor vai dar origem aos frutos e às sementes. As flores são formadas por folhas modificadas. Como vocês podem ver aqui, nós temos as pétalas e as sépalas. As sépalas é um pouquinho mais embaixo, mais pequenininha, verdinha, e as pétalas um pouquinho mais acima, bem maiores. Elas são estruturas de proteção. As pétalas, por meio de suas cores, formas e tamanhos, também vão atrair os agentes polinizadores. As estruturas que são responsáveis pela reprodução são os estames. Então, aqui nós temos o órgão masculino reprodutor e aqui no centro o órgão feminino. Aqui na antera, que é o órgão masculino da plantinha, estão cheios de grãos de pólen que vão cair aqui no estigma, que vão cair aqui no tubo polínico e vão entrar dentro do óvulo, dando origem a uma nova plantinha. O processo de transporte do pólen dos estames até o carpelo, ele é chamado de polinização. Então, quando um grão de pólen atinge a estrutura superior do gineceu, que é a parte feminina da plantinha, ele dá origem a esse tubo polínico aqui bem no centro, que leva o gameta masculino do grão de pólen até o óvulo. Após a fecundação do óvulo, forma-se o embrião, que é a semente, e se desenvolve o frutinho. Então, o fruto, ele tem a função de proteger as sementes em sua formação e em seu amadurecimento, auxiliando também na sua dispersão. O processo este que garante que as sementes sejam levadas para locais com condições favoráveis para germinar e crescer. E dependendo da espécie da planta, a dispersão dos frutos pode ser realizada pelo vento, pela água ou pela ação de animais que comerem os frutos, levando, essas sementinhas para outros locais, através das fezes, é claro. Nesse caso, podem ser levadas para outros ambientes, proliferando a biodiversidade. Alguns frutos apresentam estruturas externas que podem se prender no pelo de animais ou até nas roupas das pessoas, que os levam para outros lugares, como os carrapichos, por exemplo. Então, os frutos se originam do desenvolvimento do ovário da flor. Aqui, ó, o fruto vai desenvolver desse ovário aqui. Após a fecundação. Quando estão maduros, os frutos podem ser carnosos, como o pêssego, o abacate, a laranja e o pepino, ou frutos secos, como o trigo, o arroz, o milho, as vagens, de ervilha, feijão, soja, e alguns ainda são classificados como pseudofrutos, que são frutos falsos ou frutos acessórios, porque não se originam do ovário da flor, mas sim de outras partes da flor. Então, como exemplo de pseudofruto, nós temos a maçã, a pera, o morango, o caju, entre outros. Então, o abacaxi, por exemplo, ele é um pseudofruto múltiplo, pois ele é formado por inflorescências que são flores agrupadas. Nesse caso, as estruturas das flores começam a crescer após fecundação e se fundem formando um único fruto. E assim, nós temos a beleza das flores. Na próxima aula, pessoal, nós iremos falar das nossas atividades propostas e falar um pouquinho sobre sementes. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima aula.